Vamos abrir Jonas capítulo 3. Continua. Ainda continua, Ilo. Jonas capítulo 3. A palavra, se você puder colocar-se de pé, por favor, para a leitura da palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Nosso Deus e nosso Pai, seja abençoada a leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo texto sagrado. Muito obrigado pela palavra do Senhor para nós, através da vida do profeta Jonas. Muito obrigado a Deus por tudo que nós temos podido aprender a respeito da palavra de Deus com esse livro das Escrituras. Que o Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, possa falar ao nosso coração, possa edificar a nossa vida, Senhor, através da pregação esta noite. Que o Senhor seja glorificado, a Sua igreja seja edificada e que esse instrumento, este servo, seja mais uma vez usado, em nome de Jesus. Podem sentar. George Whitefield foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a propagar o que ficou conhecido como o Grande Despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas, que mais tarde deram origem ao que nós conhecemos como os Estados Unidos. O ministério do George Whitefield teve um enorme impacto sobre a ideologia norte-americana. Ele foi contemporâneo também de John Wesley, um avivamentista, um avivalista, pregador e fundador do metodismo. E como pregador e evangelista, o George Whitefield fez a seguinte oração a Deus: Senhor, não permita que eu viaje com alguém durante 15 minutos sem falar de Cristo para ele. Ele precisava de apenas 15 minutos para compartilhar a palavra, para compartilhar a fé. 15 minutos. Ele pedia: Deus, não me deixe desperdiçar 15 minutos. Se eu tiver essa oportunidade de caminhar ao lado de alguém, numa viagem, que eu use esse tempo
para falar de Cristo para esse alguém. Bom, nós compartilhamos aqui que o livro de Jonas, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira indo do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. A segunda parte vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 11. E nessa segunda parte, Jonas prega a mensagem que Deus lhe ordenou, e o povo de Nínive responde à pregação de Jonas, da mensagem que Deus lhe deu. Os ninivitas respondem com um verdadeiro arrependimento. Eu vou falar apenas do capítulo 3, vamos deixar o capítulo 4 mais para frente um pouquinho, mas o capítulo 3 ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte fala do chamado de Jonas, pela segunda vez, nos versículos 1 e 2 nós vemos isso. A segunda parte fala da obediência de Jonas indo pregar em Nínive, versículos 3 e 4. A terceira parte, o arrependimento e a conversão dos ninivitas, após crerem na pregação da mensagem que Deus deu para Jonas, versículos 5 a 9. E a quarta e última parte, a decisão de Deus de não destruir a cidade de Nínive, como ele disse que faria. Então, último versículo, versículo 10. Versículos 1 e 2, então, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E a mensagem é a mensagem que Deus deu, né? Não era para Jonas ir lá pregar o que ele quisesse. Os pregadores são como carteiros. O carteiro não escreve a carta, o carteiro só entrega a carta. Não é verdade? O carteiro recebe a carta, alguém dá a carta para ele, vai lá e entrega nesse endereço aqui. Então, a mensagem já foi dada. Deus deu a mensagem para o pregador. Nós não escrevemos cartas, nós entregamos a mensagem. Nós entregamos as cartas. A mensagem vem da parte de Deus. Deus já endereçou a mensagem para o seu povo. Deus estava determinado a fazer com que a sua palavra, a sua mensagem chegasse até aquele endereço. Deus considerava que a cidade de Nínive, a capital da Assíria, que era uma cidade importante, tinha povo lá que Deus queria salvar, e ele queria que a sua palavra chegasse até Nínive, por intermédio do carteiro, do profeta, do pregador Jonas. E esse Deus, que é compassivo e misericordioso, ele então comove, ele então convence, ele então transtorna a vida de Jonas, até que ele vá em obediência, ele vá lá entregar, levar a mensagem que Deus lhe tinha dado, exatamente como já tinha acontecido no capítulo 1, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa é uma cidade importante, vai lá, prega a mensagem. A primeira vez ele não foi, a gente já viu, né? Acabou parando no fundo do mar, depois na boca do peixe, no ventre do peixe, mas agora ele está determinado, convencido e convertido, agora ele está pronto a obedecer e entregar a mensagem de Deus. Fugiu da primeira vez, mas descobriu que ninguém pode fugir, tentou fugir, né? Porque ninguém pode fugir da presença de Deus. A disciplina do Senhor teve o seu efeito, portanto, e então ele não quis mais arriscar uma segunda oportunidade e desobedeceu outra vez, e ele foi lá, ele foi pregar. Então o chamado de Jonas pela segunda vez, versículos 1 e 2, versículos 3 e 4, nós vemos a obediência e a pregação de Jonas. Jonas se levantou, foi a Nínive, de conformidade, ou segundo a palavra do Senhor. Ora,
Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava o que Deus tinha mandado ele pregar, né? Olha, dentro de tantos dias, se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Acredita-se que havia naquela cidade em torno de 120 mil habitantes, pessoas capazes de entender, capazes de compreender a pregação. E então Jonas foi a Nínive e começou a pregar a sua mensagem, composta de apenas 6 palavras em aramaico: Nínive será destruída daqui a 40 dias. A cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. Essa era a pregação de Jonas. Arrependam-se, pois Nínive será destruída daqui a 40 dias. Deus deu a mensagem, Deus deu a ordem para ele: vá pregar, vá entregar a mensagem que eu te dei. Não cabia a Jonas questionar a mensagem, não cabia a Jonas questionar a resposta do povo, se o povo iria responder ou não, se as pessoas iriam se render à pregação ou não. A ordem era: vá, pregue a mensagem que eu estou te dando, a mensagem é essa, vai lá e diga isso para eles. Portanto, a responsabilidade de Jonas era entregar a mensagem que Deus lhe ordenou que fosse entregar, que fosse pregar para os ninivitas. Quer eles acolhessem, quer não, era a sua responsabilidade, era a sua obrigação pregar aquilo que Deus mandou. Irmãos queridos, irmãs queridas, os pregadores do Evangelho, eles são chamados de modo semelhante a pregar todo o conselho de Deus, como disse o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, está registrado lá por Lucas, capítulo 20, versículo 27, quando ele diz: jamais deixei de lhes anunciar todo o conselho de Deus, diz uma tradução, ou todo o plano de Deus. E quando que os pregadores devem anunciar todo o conselho ou todo o plano de Deus? Apenas nos dias de festas, apenas nos retiros, apenas nos congressos, apenas nas conferências, apenas nos cultos? Não, também nos congressos, nos retiros, nos dias de festas, nos cultos, também devemos pregar todo o conselho de Deus. Mas meus irmãos, como o próprio apóstolo Paulo já disse, está registrado na sua segunda carta a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 2, ele diz, falando para Timóteo: peço a você com insistência, em nome do Senhor eu conclamo, em nome do Senhor eu peço a você com insistência, que pregue a palavra, insta, ainda que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra de Deus. Nós temos que pregar, meus irmãos, toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é inspirada. Nós temos que pregar no Antigo Testamento, temos que pregar no Novo Testamento. Às vezes as pessoas falam: para que pregar no Antigo Testamento, se o que vale é o Novo? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, a Bíblia é a palavra majoritária e autoritária de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Temos que pregar a lei, temos que pregar os profetas, temos que pregar os livros de sabedoria, os salmos também, provérbios, cantares, todos os livros de sabedoria. E temos que pregar as cartas paulinas, temos que pregar o Novo Testamento, temos que pregar o Evangelho, os Evangelhos também, temos que pregar em Apocalipse. A propósito, os professores do IBR-MEC vão ministrar um curso sobre Apocalipse, um curso de férias presencial, lá na igreja de Nova Iguaçu, no mês de janeiro. São poucas as vagas e queremos encorajar você a participar, se você quiser aprender mais sobre a revelação, o livro da revelação de Deus para João. Nas férias, se inscreva, procure saber como fazer para se inscrever, tá bom? Tem um núcleo do IBR-MEC que acontece presencialmente lá em Nova Iguaçu, e eles vão ministrar esse curso de férias lá. Mas, o que Paulo está pedindo para Timóteo?
Em 2 Timóteo 4, versículo 2, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós também, meus irmãos, nos nossos dias, como pregadores da palavra do Senhor, nós devemos pregar tanto a ira quanto a misericórdia de Deus. Nós devemos pregar tanto a condenação quanto o perdão de Deus. E o que isso significa, senão a pregação do Evangelho da cruz? Porque na pregação da cruz está implícita tanto a ira quanto a misericórdia de Deus, tanto a condenação quanto o perdão. Quando nós pregamos a cruz, o Evangelho da cruz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas para a condenação daquele que não crê. O mesmo sol que amolece o barro, ele também pode endurecê-lo. A palavra da cruz, ela é palavra de salvação, mas ela também é palavra de condenação para aquele que não crê. Ao pregarmos, nós conclamamos que os ímpios deixem os seus maus caminhos, que se voltem para Deus e que se salvem dessa geração pervertida, como nós vemos na pregação apostólica em Atos dos Apóstolos. Mas se eles não se converterem, se eles não atenderem ao clamor dos pregadores, ao clamor do Evangelho, então eles já estão condenados. Porque a cruz de Cristo, meus irmãos, é a única esperança de salvação para aqueles que já estão condenados e que estão indo a passos largos para o inferno. Salvação nada mais é do que Deus tirando pessoas que estão indo para o inferno e transportando-as para o céu. Então, versículos 5 a 9, nós vemos o arrependimento e a conversão dos ninivitas após crerem em Deus. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei, a pregação, qual é a notícia? A má notícia, a pregação do juízo, a pregação da ira vindoura, da ira divina. Em 40 dias a cidade vai ser destruída, arrependam-se. Quando esta mensagem, esta pregação chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer alguma coisa, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Versículo 5 afirma categoricamente que os ninivitas creram em Deus. Eles creram, eles anuíram, eles receberam a pregação, e eles consideraram a possibilidade, o fato de já estarem condenados. Ouviram a pregação de Jonas como sendo a única possibilidade e a única esperança de salvação para eles, de livramento para eles da condenação, porque já sabiam que estavam condenados, a menos que se arrependessem, como de fato aconteceria. E então eles creram, eles receberam a mensagem, jejuaram, vestiram-se de panos de saco, que era uma vestimenta tradicional de lamentação do Antigo Oriente Próximo. Uma demonstração de quebrantamento. O arrependimento foi rápido e abrangeu toda a cidade. Às vezes, fiquei pensando, né? Eles botaram pano de saco até nos cachorros, até nos bois, nas ovelhas.
Tem gente que gosta de vestir o cachorrinho com as cores do seu time, né? Bota lá uma bandeirinha do seu time sobre o cachorro, uma roupinha legal. Eles entenderam que a mensagem era urgente. Eles entenderam que era grave. Eles tinham do que se arrepender. E então, toda a cidade, atendeu a pregação, atendeu o clamor do rei, após a pregação. O arrependimento de Nínive, meus irmãos, foi tão verdadeiro, foi tão genuíno, que Jesus declarou no Novo Testamento, no Evangelho, em Mateus, capítulo 12, 41, Jesus declarou que no dia do juízo, Nínive se levantará e vai condenar os israelitas, aqueles dentre Israel que não são crentes em Jesus Cristo. Eles serão condenados por causa da sua incredulidade, por causa da dureza do seu coração, porque mesmo tendo ouvido a pregação, mesmo tendo recebido tantos mensageiros, tantos profetas que foram enviados para eles, eles não creram, ao passo que os ninivitas se arrependeram. Então, seguindo, versículo 6, a reação do rei foi tão imediata quanto a dos seus súditos. A autoridade real deu lugar a uma humildade penitente. Ele falou: tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que usar a minha autoridade sobre este povo para fazer alguma coisa, para salvar essa nação. E eles atenderam o edito real. Então, com o edito real, ordenando a oração, rituais de lamentação e jejuns para homens e animais, o arrependimento de Nínive pôde se completar. Por mais que Jonas não quisesse acreditar, meus irmãos, os ninivitas creram que o Deus de Jonas, Criador dos céus e da terra, que era maior do que os deuses assírios, ele tinha todo o poder e autoridade, ele precisava ser obedecido, ele precisava ser reverenciado. E então, imediatamente, eles anuíram no seu coração, eles receberam a palavra, eles creram que o Deus era poderoso o suficiente para cumprir o que ele estava dizendo, e como ele tinha feito no passado, subvertendo as cidades de Sodoma e Gomorra, ele faria novamente. Subverteria a cidade de Nínive, se eles não obedecessem. E então, prontamente, todos creram, do mais rico ao mais pobre, do mais famoso ao mais desconhecido, todos eles se submeteram e obedeceram. E quando a palavra diz que eles incluíram até os animais, bois e ovelhas, isto demonstra a totalidade do arrependimento deles. Ninguém ficou sem obedecer, ninguém ficou sem se quebrantar, demonstrando sinceridade e ao mesmo tempo a totalidade do arrependimento deles. Versículo 8, o rei disse: se converterão do seu pecado e da violência de suas mãos. Ele tinha consciência do tipo de gente que ele tinha sob seu governo. Essa repreensão real, meus irmãos, ela se dirigia ao mais destacado, ao mais conhecido dos pecados de Nínive. A violência física e a injustiça social eram marcas registradas do Império Assírio. Se você puder anotar e quiser depois ler, o tempo até permite, Naum, um pouquinho à frente aí para a sua direita, Naum está depois de Miqueias, Jonas, Miqueias, Naum no capítulo 3, está cedo ainda, vamos até terminar mais cedo. Naum capítulo 3 e versículo 1, confirma o que o rei disse lá, da necessidade deles se arrependerem. Ai da cidade pacífica,
A Síria era uma cidade, Nínive era uma cidade pacífica. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e o que mais? Que não solta a sua presa. É uma característica de alguém pacífico? Sereno, calmo, sereno e tranquilo? Não, é a característica de alguém violento, que subjugava. Eles eram cruéis quando eles pegavam os prisioneiros de guerra. Eles eram cruéis na maneira como eles tratavam os seus presos de guerra, as nações que eles conquistavam. Ai dessa cidade, ai da Assíria, ai dos ninivitas, ai, não apenas dos ninivitas, mas de todos os assírios. Ai desse povo, ai dessa nação, ai dessa cidade, cheia de mentiras, cheia de roubo, que não solta a sua presa, uma cidade violenta. Por isso, a oração lá, as orientações que o rei dá, no versículo 8, quando ele diz, todos devem se cobrir de pano de saco, tanto as pessoas como os animais, então orarão, clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu pecado, cada um do seu mau caminho, de quê? Da violência que há nas suas mãos, porque era um povo violento, era um povo corrupto, era um povo mentiroso, como nós brasileiros. Ai dessa nação, cheia de injustiça social, de desigualdade. Ai dessa nação que esmaga os velhos, que esmaga os que têm menos, que roubam, que mentem, que se corrompem, e corrompem outros. E chama de bem o que é mal. Deus tenha misericórdia do Brasil. Prosseguindo, o que mais que o rei diz no versículo 9? Quem sabe? Por que nós oramos, irmãos? Esse quem sabe explica por que nós oramos. Quem sabe? Quem sabe Deus não vai responder. Quem sabe Deus não mude de ideia sobre esse problema. Quem sabe Deus não volte atrás dessa situação. Quem sabe Deus não reverta essa condenação. Quem sabe Deus não traga uma solução para esse processo, para essa acusação mentirosa. Quem sabe Deus não tenha um milagre para fazer nessa circunstância adversa. Pode ser qualquer coisa que a gente está passando, que a gente está vivendo, que a gente está precisando. Quem sabe esse Deus volte atrás, se arrependa do furor da sua ira. Por isso a gente clama, por isso a gente suplica, por isso a gente ora. Quem sabe se Deus não volta atrás, não se compadece de nós. Talvez Deus se volte e mude de ideia. E então se afaste do furor da sua ira, para que a gente não pereça. Vemos aqui, meus irmãos, um sinal de verdadeiro arrependimento, porque quem está de fato arrependido, chega diante de Deus assim, com o coração apertado, com o coração pequenininho. Será que o Senhor pode ter compaixão de mim? Será que Deus pode me perdoar, sendo eu tão pecador, tão miserável? Eles eram violentos, sanguinários, cruéis, perversos, maus, implacáveis. Vemos aqui, na atitude do rei e na sua conclamação ao povo, vemos uma atitude humilde de alguém que está de fato se reconhecendo pecador, de alguém que está de fato reconhecendo que precisa mudar de vida, que precisa mudar de situação. Meus irmãos, quem ora deve se lembrar quem é.
e deve se lembrar a quem está orando, a quem está pedindo alguma coisa. Pode ser que Ele resolva atender apesar de mim. Pode ser que Ele resolva atender porque no final da minha oração eu coloco o nome de alguém mais importante do que eu, melhor do que eu. Eu estou te pedindo a Deus em nome de Jesus. Quem sabe, por causa do nome de Jesus, Deus não decida atender. Quem sabe? Então o versículo 10 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus voltou atrás, irmãos. Deus contemplou a situação e contemplou também a atitude dos ninivitas. O que levou Deus a mudar de ideia do castigo que traria, que disse que traria sobre os ninivitas, foi apenas um dos 4 pontos da proclamação do rei, está no versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram. Nós podemos até nos vestir de pano de saco, nós podemos até assentar em cinzas e clamar, mas o que indica o verdadeiro arrependimento é a conversão dos maus caminhos, é o abandonar o pecado e deixá-lo, é mudar de direção, é metanoia a palavra, é mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é romper com as amarras do pecado e dizer, bom, Jesus disse, agora vai, não peque mais, vá agora e mude sua vida, não ande mais como você andava, não seja mais como você era, não faça mais as coisas que você fazia. Então, por ter o povo se arrependido, Deus suprimiu o juízo, que mostra, meus irmãos, para nós que o desejo primordial de Deus é usar de misericórdia e não executar o castigo que a sua justiça requer. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelo perdido, que se move de compaixão pelos pecadores que sinceramente se arrependem. Deus é um Deus que se compadece. Ele não se lembra da sua ira para sempre. Deus tem prazer em perdoar. Se Ele ver arrependimento, Ele está pronto a se compadecer e perdoar. Portanto, o livro de Jonas, meus irmãos, ilustra a verdade bíblica que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, recebam o perdão e a vida eterna, como nos diz a palavra. Rapidamente, para encerrarmos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. E concluímos. Segunda Pedro 3, versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham ou a julguem, o quê? Demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Esse é o propósito, esse é o desejo de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém pereça, pelo contrário, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos cheguem ao arrependimento, recebam o perdão dos pecados e tenham a alegria
e a esperança da vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Para isso Ele enviou o seu Filho a este mundo, para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Quem nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Algumas aplicações rapidamente. A salvação vem do Senhor. Ele salva, transforma, muda, e está disposto a perdoar e receber pecadores arrependidos. Sem arrependimento não há vida eterna e perdão. Quem nos diz isso é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Deus que perdoou Jonas, o Deus que é maior do que Jonas, que é maior do que todos, e que está disposto a perdoar pecadores falhos como nós. A palavra de Deus sempre está apelando para nós. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Ouça o apelo da palavra que chega até você nessa noite. Todo aquele que recebeu, aquela que recebeu o Evangelho, tem obrigação de passá-lo adiante. Não perca as oportunidades que Deus está dando para você e para mim nessa vida. Deus tem nos dado a oportunidade de anunciarmos a salvação em Jesus Cristo para outras pessoas. Que a gente possa orar como George Whitefield: Senhor, não me deixe passar 15 minutos ao lado de alguém, mesmo que não seja viajando, porque se for viagem, aí a gente está perdido, porque normalmente viagem dura mais do que 15 minutos. 15 minutos a gente passa na fila do mercado, ali no Vianense, 15 minutinhos na fila, enquanto vai passar as coisas no caixa. Está na fila, fale para alguém. Fale do Evangelho, fale da cruz, fale do amor de Deus. Fale da esperança da salvação. Senhor, não me deixe passar 15 minutos em viagem ao lado de alguém, a passeio ao lado de alguém, na praia, na cidade, no campo, na roça, onde for, no banco, no ponto do ônibus. Falar do teu amor e do teu Evangelho para alguém. Amém? O que Deus vai fazer, só Ele sabe. Se Ele vai salvar ou não, não é nossa responsabilidade, não está no nosso controle isso, não está no nosso domínio. Nossa responsabilidade, nossa obrigação é pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Um teste bíblico antes da gente sair. Em que texto que o autor dessa canção se inspirou para compô-la? Não, foi num texto da profecia que foi usado por Jesus nos evangelhos. Vou dizer o profeta Isaías. Jesus citou o texto do profeta Isaías nos evangelhos. Então essa canção, esse texto
É Jesus dizendo que Deus o ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias, restaurar os corações. Lembra um dia que Jesus chegou na sinagoga e ele abriu o livro do profeta Isaías, se colocou de pé e leu o texto de Isaías 61, e quando ele terminou de ler, ele disse: hoje se cumpriu essa profecia em mim. Então, esse texto é primeiro sobre Jesus, mas não é errado a gente dizer que também Deus nos ungiu e Deus também nos revestiu e nos capacitou para pregarmos libertação, para anunciarmos o ano aceitável do Senhor para aqueles que não o conhecem. Amém? O que tem em Carvalho? Você já está querendo demais, né? O carvalho era um tipo de árvore, né, que era conhecida lá no Oriente e tal, uma árvore nobre, e ele está usando aí para atribuir essa questão, né? É uma árvore diferente, é como se fosse árvore de justiça, que foi mudada, né? Não é como uma árvore qualquer, mas que recebeu a justiça de Deus na sua vida, e porque tem a justiça de Deus e a retidão na sua vida, pode proclamar e anunciar essa retidão para os outros também. Tá bom? Foi bom perguntar, né? Muito bem, mas estava fora aqui, fora do script, né? Amém, mas é bom. Quando pergunta é sinal que tem interesse. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado por vocês terem participado comigo hoje aqui. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os leve de volta para casa e conceda para todos vocês uma noite maravilhosa de descanso, de renovo, que a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo encha a sua vida, seu coração, e te dê um sono reparador, um sono restaurador, e você acorde amanhã forte, preparado para viver mais um dia na presença do Senhor, tá bom? Cuidado com o coração, dependendo do seu time hoje, né? Hoje é uma noite de fortes emoções para alguns, né? Alguns que estão aí correndo risco de rebaixamento, né, e tal, então vão depender muito. Para outros que estavam na liderança do campeonato e aí, né, vão torcer hoje contra o outro time que ultrapassou. É uma noite de fortes emoções, então guarda o seu coração. Tem outros que estão chegando, assustando, né? Mas é cheirinho, não vai dar em nada, vai ficar no cheirinho. Brincadeira, só provocação. Gente, vão em paz, que o Senhor os acompanhe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos e irmãs e com toda a igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Cláudio, como é o nome da esposa para a gente?